A partir de agora, você acompanha o Fala Fisco, o podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf, em seu primeiro episódio. A proposta do Fala Fisco é trazer à discussão temas ligados ao universo do fisco que impactam a nossa vida de uma forma mais simplificada para que você, aí do outro lado da tela, possa entender melhor como se dá essa dinâmica fiscal e econômica. O Fala Fisco do Sintaf também traz temas gerais como educação, cultura, meio ambiente, cidadania e outros mais. O Sintaf é o sindicato que representa, que une os servidores da Secretaria da Fazenda do Ceará. São os chamados fazendários, responsáveis pela tributação, arrecadação e fiscalização dos tributos do nosso estado. E para que esse trabalho serve para aplicar em políticas públicas na saúde, na educação, segurança, moradia, só para citar algumas. E convidamos você a permanecer com a gente no Fala Fisco. Se inscreva no canal do Sintaf Ceará aqui no YouTube, não custa nada. E compartilhe esse conteúdo. Bora lá? O tema deste episódio inaugural é os impactos da reforma tributária no Ceará. Um tema importantíssimo, é fundamental entendermos como o nosso Estado está se preparando para todas as mudanças que virão, que impactos teremos a médio e longo prazos. Para falar do assunto, nosso convidado é Alexandre Cialdini, secretário de Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Ceará. Seja muito bem-vindo, secretário Cialdini, ao nosso podcast Fala Fisco. Obrigado, Tarcisinho, por estar aqui com vocês. Estamos aqui nessa representação fazendária e de planejamento para que a gente possa dirimir, discutir, conversar, dialogar com todos vocês sobre um tema tão importante, que é a tributação focada no desenvolvimento econômico, social e ambiental. Muito bem, Cialdini. Também conosco, para debater o tema, o diretor jurídico e econômico tributário do Sintaf, Ivanildo França. Saudações, Ivanildo. Obrigado, Tarcísio, por permitir que a gente participe de um debate que não é um trocadilho, um debate que nos é tão caro. Nos é tão caro. Muito bem, bacana tê-lo aqui conosco para contribuir, Ivanildo, com a nossa conversa de hoje. Lembrando que o Alexandre Cialdini é graduado em Ciências Econômicas, especialista em políticas fiscais, mestre em Economia e doutor e pós-doutor em Administração Pública. O Cialdini é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Ceará e possui uma larga experiência em gestão pública. Foi secretário nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Aquiraz, Eusébio e São Bernardo do Campo, em São Paulo. Vamos começar? Depois de passar pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, a primeira parte da regulamentação da reforma tributária foi sancionada em 16 de janeiro passado. As novas regras começam a ser implantadas em 2025, 2026, em fase de teste, e a cobrança já deve efetivar-se a partir de 2027. Cialdini, meu amigo, quais são as perspectivas de uma vez concretizada essa reforma para o Estado do Ceará? Que benefícios ela trará ao nosso querido Estado do Ceará? Bom, Tarcisinho, primeiro, novamente, parabéns ao nosso Sintaf, um sindicato que tem uma trajetória fenomenal na vida do Estado do Ceará, na vida do sindicalismo brasileiro, eu diria isso aí com toda certeza, ao qual tem sempre nessa trajetória se envolvido em lutas extremamente importantes para o Estado do Ceará, para além, inclusive, da categoria, né? O Sintaf tem essa trajetória e a sociedade, inclusive cearense, reconhece isso aí no poder do nosso sindicato. Eu digo, Tarcisinho, que nós estávamos muito atrasados em relação a basicamente 140 países no mundo que implantaram esse novo sistema, né? Nós temos aí uma trajetória já de grandes experiências para demonstrarmos que o sistema que aí esteve nesse período, ele foi muito concentrador de renda. Haja vista que o Brasil é o segundo, ele disputa entre segundo e primeiro lugares
na concentração de renda do mundo, ele não simplificou, pelo contrário, ele tornou a estrutura tributária brasileira absolutamente complexa e ele fragmentou em 2 tributos, um tributo de serviços e um tributo de consumo de mercadorias. Então, para formalizar esse processo, o que eu diria, a grande vantagem para o contribuinte que está nos ouvindo é a simplificação. Você tem 2 tributos que se unem num só, chamado Imposto sobre Bens e Serviços. Você não vai ter mais o ISS e não vai ter mais o ICMS. O ICMS com 5.570 legislações, porque cada município brasileiro tem uma lei do ISS. 5.000 legislações. 5.570 legislações, ou seja, todo município tem uma lei que se espelha hoje na Lei Complementar 116. E agora? E agora vai ter só uma legislação. Nós temos aí 27, entre aspas, códigos tributários do consumo da mercadoria. Não vamos ter mais isso. E uma série de legislações complementares que sequenciavam o ICMS. Nós não vamos ter mais isso. Só para o contribuinte e o ouvinte ter ideia, as nossas regulamentações do ICMS, elas têm em torno de 2.000 páginas, aproximadamente, se juntarmos as regulamentações. A regulamentação que nós trabalhamos agora, certo, do ICMS para todo o território nacional, ela teve 500 páginas. Só para você ter uma ideia. Eu não estou falando nem do ISS. Se juntarmos o ISS, a gente vai ter, no mínimo, Tarcisinho e os ouvintes, e Ivanildo que está aqui conosco, que é um prazer estar aqui conosco, nós vamos ter umas 8.000 páginas de regulamentos. Então, assim, isso é um absurdo. A compreensão disso não chega nem a nós, fazendários, quanto mais a população na ponta que recepciona esse tributo. Então, assim, a simplificação é o cerne. A partir da simplificação, os modelos tributários que foram adotados no âmbito dessa lógica, ou seja, o imposto sobre valor adicionado, o imposto sobre valor agregado, o imposto sobre valor adenido, como se dizem os espanhóis, você tem um processo em que você vai perceber e olhar para o tributo que você está pagando. Então, a simplificação gera isso também. Ou seja, você vai ter um tributo transparente. Na prática, o fabricante de calçado, como é que fica? Ele fabrica o calçado, aí tem o varejista, o atacadista. Como é que fica na prática, essa simplificação? Então, você vai ter um mecanismo chamado split payment. Isso vai ser o grande diferencial. Split payment. Exatamente, ou seja, é o pagamento dividido, o pagamento partido, o pagamento particionado, o pagamento repartido de forma imediata. Isso vai facilitar muito, inclusive, Ivanildo, os nossos fiscos. Sim. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar com outras tecnologias, ferramentas de tecnologia da informação, porque nós não vamos precisar acompanhar a trajetória desse tributo na cadeia. O split payment vai nos facilitar a vida e facilitar a transparência do contribuinte, inclusive evitar bastante os problemas que a gente ainda tem, infelizmente, no Brasil, de sonegação de evasão fiscal. Porque o pagamento vai ser dividido de forma imediata a cada processo de compra. Ou seja, isso facilita o processo de cumulatividade do tributo. Ou seja, você tinha um processo de cumulatividade distorcido na cadeia e hoje você não vai ter mais, porque o pagamento repartido vai ser de forma imediata e o fisco vai ter acesso diretamente a esse recurso, ao invés de esperar uma data base, digamos assim, para recepcionar o tributo. Benefícios para o Estado do Ceará. É o que o nosso amigo dileto Wildes diz, Quando você amplia e diminui para todos, como a gente diz na linguagem tributária e na linguagem econômica, você ampliou a base tributária. Ao ampliarmos a base tributária, você pode reduzir as alíquotas. Reduzindo as alíquotas, você tem o que os economistas chamam de elasticidade do produto. Traduzindo, quando todos pagam menos. Quando todos pagam menos. Exatamente. Ou seja, você tem uma influência do split payment na redução da sonegação, da redução da evasão, na velocidade dessa arrecadação, e aí você vai fazer com que haja um aumento desse denominador, todos pagando menos, vai ter uma melhoria da arrecadação. Nessa linha que você falou da
transparência do tributo. Então, poderia se considerar ou se dizer que a forma adotada aqui agora, o cidadão, nós vamos ter efetivamente a noção do tributo que a gente paga, porque até a regra anterior você comprava um produto por R$100, mas você não tinha noção do tributo que ele estava embutido. A partir da nova sistemática, você vai ter a noção efetivamente, como você vai ter lá, vai ter o valor do produto e o valor efetivo do tributo, do produto e do tributo. Com isso, a gente pode se dizer que isso ajuda, inclusive, a combater a sonegação, uma vez que agora eu vou, inclusive também a consciência social de cobrar dos gestores públicos o retorno do benefício desse tributo que é recolhido, uma vez que agora eu vou ter essa consciência, essa noção exata do tributo que eu estou recolhendo, poderia-se ter essa... Tarcisinho, ouvinte e Patrícia, obrigado por ter trazido o Ivanildo, viu? Ele prepara as perguntas e a gente já vislumbra a importância de algo que a gente é envolvido na Fazenda desde que a gente entrou. Exatamente, Ivanildo. Ou seja, nós vamos ter uma possibilidade estupenda, eu dizia assim, tão empolgado que fico, com a educação fiscal. Então você vai poder dizer, Tarcisinho, compre aqui no estado do Ceará que o tributo vai ficar aqui. Ótimo. Né? Compre aqui que você não vai precisar mandar esse tributo para São Paulo, para Mato Grosso, para Goiás. Caso os cartões de crédito que vão todos para São Paulo. Eu vou dar um exemplo prático. Hoje todos nós nos apoderamos da compra dos streams, das TVs, né? Então, fazendo uma propaganda aqui, o que você consumir da Netflix vai ficar aqui. O que você consumir do iFood vai ficar aqui, ou não vai para outro estado. Muito bom. O que você consumir, sei lá, de uma instituição financeira tipo Bradesco, não vai mais para Osasco, vai ficar aqui. Ou seja, o IBS vai estar dentro daquilo que você vai consumir como serviços bancários, certo? Então, abre-se uma estupenda, uma extraordinária oportunidade para que a gente possa fortalecer a cidadania fiscal. A educação fiscal dizendo o contribuinte diretamente. Compre que o tributo é seu, compre que a política pública é sua, compre e consuma aqui que você está fazendo o exercício da sua cidadania fiscal. E nesse sentido, aí tem uma outra virtude desse programa, que aí também tem uma virtude, mas tem um grande desafio também, que é a relação do cashback. Ou seja, o cashback aumenta uma propensão a consumir, aumenta a capacidade de poder de compra. Explica melhor o cashback. O cashback, Tarcisinho, você vai pagar por alguns bens seletivos e parte do que você está pagando retorna para você. Certo? Alguns bens de primeira necessidade vão retornar, parte desse tributo vai retornar para que o contribuinte aumente o seu poder de compra, aumente o seu poder de consumo. Isso tem um grande desafio. Grandes desafios também de propensões a fraudes, a sonegações. Nós do Fiscus temos uma certa retração a esse tipo de programa, mas vamos observar como é que ele vai se comportar, né? Se for um processo de estímulo à atividade econômica, tudo bem. Agora, tem um outro lado, como a economia nunca é separada, que pode gerar inflação. Certo? Você pode ter uma geração de inflação para determinados produtos, inclusive como nós estamos tendo agora, certo? Se outras variáveis aceleram esse processo, aí isso pode se tornar mais complicado. Mas é uma experiência, que o Brasil sempre foi um país muito criativo em experiência. Aliás, Tarcisinho, nós fomos o segundo país no mundo a implantar esse sistema tributário, só que a gente implantou errado, por dentro, que a gente não consegue ver o tributo como o Ivanildo falou, né? Agora não, né? Nós vamos poder ver o tributo que está sendo pago através do consumo, através do produto que a gente está adquirindo. O Ivanildo fez uma pergunta muito boa, eu faço agora uma para ele. Um dos objetivos da reforma era acabar com a chamada guerra fiscal. Mas como o Ceará vai atrair investimentos? Pois essa pergunta ia fazer para o secretário de Planejamento, exatamente nesse aspecto, que a gente tem observado. Uma das preocupações, e aí, do senso comum, vindo do senso comum, que muito se noticia que, com a reforma tributária, você acaba chamada guerra fiscal ou a questão dos benefícios fiscais, que era uma política de atrativo que o governo do Ceará utilizou bem inclusive para interiorizar, né, o desenvolvimento, a industrialização. E aí a gente vê essa preocupação, muitas vezes, das pessoas, quando escutam, olha,
com a reforma tributária, acabam os benefícios e aí não vai ter mais indústria aqui no Ceará. A indústria que eu tenho aqui, ou não vai vir mais indústria. Como é que está essa visão hoje do Estado enquanto Secretaria de Planejamento de uma nova política de atração de indústria que gere emprego e renda, principalmente para o interior? Tem essa preocupação? Bom, Ivanildo, essa pergunta é muito importante, Tarcisinho, ela é essencial nesse processo e aí abre um espaço para que a gente dê uma resposta mais sistêmica. A orientação do governador Elmano e a nossa orientação enquanto secretários de planejamento na CEPLAG, nós começamos um grande programa e aí a gente pode dizer que esse programa ele está ancorado, primeiro, no estudo das experiências internacionais. Então, nós fizemos um termo de cooperação com a Universidade de Lisboa, com o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, e aqui nós trouxemos 3 especialistas da OCDE para que eles fizessem uma ampla explanação, abrissem um debate público, o Ivanildo, inclusive, esteve lá conosco, um debate público sobre a implantação do IVA europeu, como é que se deu a implantação do IVA europeu. Todo esse material está disponível no portal da CEPLAG, Tarcisinho, a gente colocou isso aberto, né? E na sequência também nós fizemos um termo de cooperação, um contrato, um convênio com a equipe do economista Zé Roberto Afonso, que está estudando conosco, avaliando os impactos, os efeitos da reforma tributária e junto com o Centec, do nosso Acrísio, né? Nós estamos estudando com eles os arranjos produtivos locais, Ivanildo. Ou seja, o Centec desenhou 39 APLs. Esses APLs, arranjos produtivos locais. O que é, na realidade, isso? Tarcisinho, para explicando aqui o ouvinte. É uma estrutura produtiva que tem um consumo e produção, ou seja, ele tem efeito para frente e para trás de uma cadeia. E ele gera atividade econômica com mais densidade, com mais robustez. Por exemplo, a cadeia, o arranjo produtivo do pescado, o arranjo produtivo do calçado, o arranjo produtivo moveleiro lá do Marco, certo? Então, nós temos 39 APLs medidos, densamente medidos. Esses APLs vão servir para que a gente faça uma análise dos impactos dessa cadeia, né? Junte-se isso aí, Ivanildo, o que é que o governador Belmando está perseguindo? Inclusive, na segunda-feira, o governador vai estar com a nova representante do BID em Brasília. O que é que o governador está perseguindo? Um conjunto de investimentos logísticos para que a gente viabilize essa produção e consumo, fazendo com que essas empresas não saiam daqui, não precisem sair daqui, porque o consumo vai estar aqui também. E a reforma tributária ajuda nesse sentido? Demais, Tarcisinho, porque aí a nossa compreensão enquanto fazendário é não entender a reforma intramuros da Cefaz. A reforma é uma reforma do desenvolvimento econômico, social e ambiental. Por isso que o conjunto de investimentos que o governador vem fazendo é nessa direção. Ou seja, nós temos hoje uma oportunidade extraordinária no estado do Ceará de termos um alinhamento político institucional que propicia isso. A gente precisa aproveitar essa oportunidade, não é? Porque ela é única. E essa oportunidade diz o quê? Nós temos 17 cabos submarinos. O que é que vai trazer esses 17 cabos submarinos? O que é que a gente pode trazer para a cidade de Fortaleza e para o estado do Ceará? Nós temos instalando até final de 2025 6 data centers. Como é que o processo de tributação desses data centers? Nós temos um alinhamento signatário que o Brasil fez com a OCDE. Né? Que assinamos o Pilar 2. O Pilar 2 estabelece uma propensão para que essa base de receita não seja evadida. Então, o que é que o Estado do Ceará precisa fazer para que essas empresas estejam aqui? Nós estamos entregando tecnologia, nós estamos entregando a transmissão de dados e nós estamos entregando um valor adicionado extremamente significativo, que é uma mão de obra qualificada. Né? Ou seja, o êxito que o Estado do Ceará teve nessas 3 décadas de termos melhorado indicadores do Fundeb, de termos melhorado o nosso ensino técnico e de estarmos avançando em treinamento e capacitação de tecnologia, esse é o grande incentivo real, sabe, Vanil? É essa perseguição que o Estado tem que fazer. Diria mais,
interiorizando inclusive a economia, Tarcisinho. Nós vamos ter agora, no mínimo, 2 portos secos, um em Iguatu e o outro em Quixeramobim. Quixeramobim bem avançado. Transnordestina. Vai recepcionar a Transnordestina. Esses APLs vão nos dizer o que é que a gente vai voltar pela Transnordestina, virar no mínimo a soja do Vale do Gorgueia do Piauí, porque o Matopiba está estrangulado. A área de Maranhão, Tocantins, Piauí, né? Está estrangulado o porto do Maranhão. Então, vindo pelo Ceará, por Quixeramobim, você reduz o custo de logística. E voltando, o que é que vai voltar? Exatamente o estímulo que está sendo dado a esses APLs. Então, a reforma tributária é uma reforma do desenvolvimento econômico, é uma reforma para além de uma discussão fisco, como o Ivanildo muito bem colocou aqui, é uma reforma que coloca o Ceará numa fronteira de capacidade de produção, de capacidade de consumo e de, fundamentalmente, Tarcisinho, inovação tecnológica. Estamos praticamente terminando o programa e você, Cialdini, um estudioso que aplica aquilo que vê, que estuda na academia, no dia a dia da gente. Eu te pergunto, com todo esse teu estudo, essa reforma é algo totalmente novo, que amplia a capacidade de um Estado, do país como um todo, de dar um salto de desenvolvimento mais humano. Isso vem para as pessoas? Isso repercute no dia a dia de cada um de nós brasileiros? Tarcisinho, essa pergunta é substancial. Eu acho que talvez seja um outro lado do desenvolvimento humano que a gente tem que fazer. É uma relação que a gente ainda não conseguiu fazer da função social do tributo, da função humanitária do tributo, né? Dessa ideia de pertencimento. A gente abre aí uma fronteira muito interessante que você está colocando, que talvez nós não tenhamos pensado ainda, né? Que fronteira de capacidade de pensamento, que fronteira de capacidade de discernimento a gente vai ter com esse novo modo de arrecadar receita? Qual é o diálogo que a gente vai ter com a sociedade que hoje avança do ponto de vista tecnológico, mas talvez tenha perdido muito das relações que nós tivemos no passado? Então, esse é um desafio muito interessante que os nossos programas de cidadania fiscal vão ter que, né, incorporar, vão ter que beber, né? Ou seja, essa relação, inclusive, precisa exatamente começar nas escolas, nos centros de treinamento, nos centros de capacitação, para que a gente possa fazer uma outra relação, né, da questão tributo e cidadania. Muito bem, Ivanildo, obrigado por sua participação. Ivanildo, o custo tributário deve ser equitativo, transparente e simplificado. Para finalizar a sua participação aqui conosco. Pois bem, o secretário falou que nós somos praticamente um dos últimos a implementar, né, dos 144 países, mas, por outro lado, a gente tem o benefício, só fazer essa observação. A gente tem oportunidade única, porque se a gente observar, o que está sendo implantado hoje é o que já foi maturado, principalmente da União Europeia e o americano. Se você pega hoje, então, pegou-se o que há o que foi de melhor no sistema americano e o da União Europeia. Então, acho que a gente tem essa oportunidade de realmente de trazer esses benefícios, né, em relação à reforma tributária, embora atrasado, mas com a vantagem que já estamos pegando o que há, depois de o que há de melhor, né? E também, reforçando que é a oportunidade única também de a gente ter essa consciência, porque eu acho que o que a gente precisa mudar na nossa cultura é a crítica, em vez de a gente ter a crítica ao tributo, a gente passar a ter a consciência de que a gente precisa criticar o uso, a aplicação do tributo, como isso está sendo gerido, né? E aí, se a gente cobrar, a gente, enquanto cidadão, cobrar dos nossos gestores públicos a melhor aplicação, melhor direcionamento dos recursos tributários. Muitíssimo obrigado, Ivanildo, por seu valoroso apoio. Obrigado, secretário Alexandre Cialdini, pela participação. E até o nosso próximo episódio do Fala Fisco, podcast do Sindicato dos Fazendários do Ceará, Sintaf. Até lá.